Olá, muito boa tarde para você. Não é que estamos juntos em mais uma tarde aqui na TV Novo Tempo? Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe aí. Que carinho, que gostoso ter você sentado aí com a gente. Dá um sorrisinho. Ah, não quer mostrar vulnerabilidade aqui. Não. Sabe que você gosta desse programa que eu sei, menino? Não, e outra, reclama às vezes a musiquinha. Ó, eu não gosto da musiquinha. Ah, já vem de Mas, novo ó, lá com graça. Coloca o guardanapo no ombro e tá dando uma espiadinha. O que é que eles vão falar hoje? Para com isso. Hoje nós vamos falar sobre vulnerabilidade. E é um tema que parece um termo meio complexo, né, Cris? Pois é. Mas é fácil de entender. Eu vou me valer aqui do conceito nosso mesmo? conceito aqui, porque, olha, algumas palavras para você entender o que é ser uma pessoa Vamos vulnerável. lá. Coloca aí, vai. É uma pessoa que pode ser assim, ó, vulnerabilizado, destrutível, debilitável, derrotável, prejudicável. Você está suscetível a ser prejudicado, suscetível a ser desarmado, indefeso. E aí, tá Quem afim? não, né? Tá A questão, outra pergunta é quem não, né? Você quer? Tipo, Topa a vulnerabilidade? mas quem não? Quem tem, tipo assim, ó, quem é que hoje Quem não tem está 100% de suscetível? certeza dessas coisas? Isso, Tipo, é isso. pergunto quem não, né? Agora, às vezes, você ter pontos fracos e vulneráveis e como trabalhar, eu acho que é a maneira certa. Tipo, a gente tem vários programas falando de linha de trabalho, por exemplo. Sim. A gente pode falar, será que pontos fracos tem a ver com um ponto ser vulnerável? Será que esse conceito é alinhado? E mais do que isso, Cris, nós somos ensinados a vida toda a nos defendermos. Sim. Claro, a gente vive pela defesa da nossa existência. Imagina que eu vou me colocar numa situação que a pessoa possa me destruir. Imagina que eu quero uma situação que a pessoa possa me magoar. Imagina que eu vou colocar numa situação aqui que possa me, passar a perna aqui. Que isso? Você não gosta, não é algo natural, assim, algo que você vai assim, não, tá tranquilo, eu vou descer aqui nesse escorregador do parquinho cheio de fogo, vou lá. Não. Mas aí tem uma Não tá diferença legal, entre não. sou e estou, né? Opa. Porque um exemplo, eu sou, mas me coloco em uma posição onde eu não estou, né? E será que a gente consegue desenvolver a vulnerabilidade e ainda assim desenvolver os limites? Porque a ideia que a gente tem de ser vulnerável é que o outro pode fazer o que quiser. Ah, sim. A porta tá aberta. Pois é, aquele campo onde eu sou vulnerável. Entra e faça o que queira. Eu pego aquele campo, é ioiô, sabe? O campo do ioiô, pega ali, vai, volta, pega, vai, volta. Faz o que você quiser aqui. Não, tem vários campos para trabalhar. Ainda bem que a Fernanda tá aqui. Oh. Ainda bem que a gente tem alguém para ter hoje. aquela linha aqui. Vou pegar o meu isso? lenço aqui, vamos chorar, abrir e conversar. Não, mas chorar é vulnerabilidade. Ela já tava lá na fila do CAPS. Eu sei, minha filha, não tá fácil pra ninguém, não. Não conseguiu a fichinha agora? Centro de apoio psicossocial. Você fica em casa, fica tranquilo que hoje nós vamos fazer uma consulta terapêutica aqui. Fechou. E vamos trabalhar essa questão aí da vulnerabilidade, entender um pouquinho mais do conceito. Será que tem a ver só com pontos fracos? Sou, estou, modo de defesa, trabalhar essas questões também, porque é o seguinte, a gente tem pessoas aqui, ó, tem filhos, netos vendo como a gente trabalha com essa questão vulnerável. Bora lá então pro intervalo, é rápido. E na sequência você tá aqui, ó, já senta a conversa. Vamos aumentar essa conversa aqui pra sua casa e pra aqui também. É rápido o intervalo, né, querido? Em breve a gente volta já já. Estamos de volta aqui com Entre Família e hoje eu quero todo mundo vulnerável. Não, brincadeira, calma. Que é isso? Carol, vai com calma. Que é isso, minha filha? Não tô preparada para isso, não. Olha, hoje nós vamos falar sobre vulnerabilidade. Vamos estender essa conversa para a sala de casa, para a vizinha. Já pode colocar no grupo da família, hein? É para já. Com certeza, vamos isso? lá. E outra, sem medo de ser feliz. E o legal é que você vai estar na sua casa, vai poder entender um pouquinho aqui dessa vulnerabilidade. E outra, eu estava falando agora no intervalo aqui, Cris, tá? A gente fica desconfortável. E a Carol ainda colocou ainda mais, Cris, quando a gente tem uma feridinha, porque alguém se aproveitou desse ato vulnerável. Se tiver um histórico de vulnerabilidade que deu errado, o cérebro fala, olha, esta posição não é uma posição Aí vem adequada. a defesa. Não é adequada, não. Você pode mudar aqui, ó. Ó, vamos mudar. Gente, eu quero conversar muito sobre esse tema. Vamos sentar, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vem. É Dá um pulinho para você que está em casa aqui. O povo está aqui participando, benção. Ele está por aqui, Pastor Batistotti, com a gente aqui. Um tema massa, pastor. Eu sei que o pastor vai dar aquelas frases especiais, aquela dica de leitura. Hoje vai ser aquela, unindo com a Fernanda. Pastor, benção. Eu já falei para a doutora aqui que hoje vou abrir o coração aqui para... Estou com fome, já queria mostrar minha vulnerabilidade aqui, dizer que eu estou com fome. Não chegou a almoçar, pastor? Não deu para almoçar. Não deu nem para tirei 8 minutinhos, consegui. Não, mas ele é o seguinte, ele não pensa só nele. Porque eu também não comi, né? Pelo horário, ele não comeu, eu não comi. Aí ele falou assim, não, eu vou pedir aqui para minha filha trazer aqui umas 3 barrinhas de cereais. Eu falei, mas aí você vai comer quanto?
Mas quanto você pretende? Aí ele falou, não, então peraí, traz 8. Pronto. Pronto, resolveu. Resolveu. Daqui um pouco chega o lanche. Beleza, mostrou. E eu vi que ela estava lá no refeitório. Você viu? Com um sorriso à cara do pai, né? É, O sorriso do pai, até olhei assim. Aquele jeito batistote, sorriso bonito. Com muita comida, você tava falou, lá. não é possível. É. Essa menina não Tava comeria lá, né, tudo isso. conversando. Mas ó, quem está conosco hoje? Fernanda Assis, ela é psicóloga e está aqui para ajudar a gente a entender um pouco desse conceito. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, é muito legal estar aqui com vocês. Valeu. Olha, Fernanda, a gente estava aqui, iniciamos o programa falando sobre alguns conceitos, que você colocar a palavra vulnerabilidade no dicionário vai cair isso aí, você fala, opa, parece que não é legal não, hein? Não tem nada de positivo nesse termo aí. O que podemos aprender com vulnerabilidade? O que é vulnerabilidade? Primeiro de tudo é que não é uma coisa ruim. E é isso que todo mundo pensa, né? A verdade é que quando se fala de vulnerabilidade, você vai pensar em fraqueza. E você se admitir, se ver fraco, né? É uma coisa aparentemente ruim. O que a gente tem que entender é que, na verdade, quando você admite alguma fraqueza, independente de qual seja, você tem muita coragem, né? E quando você tem coragem de enfrentar os seus medos, as fraquezas, as dificuldades, você cresce. Então, se você pode crescer, se desenvolver, sendo uma pessoa... Eu gostei do que o Cris falou, deixa eu só abrir um aspas aqui, o Cris falou no início, né? Ser e estar. Só no inglês que ser e estar é a mesma coisa, né? No português, não. Então, não é que uma pessoa ela é vulnerável, ela está vulnerável em determinados momentos. E reconhecer isso é um grande caminho. Quando a gente consegue olhar isso, se reconhecer, tem como trabalhar, né? Culturalmente, nós crescemos... Tá. Parece que Foi? está sem áudio, voltou. Beleza, agora voltou. Culturalmente, nós crescemos com a ideia de que mostrar fraqueza mostra muita debilidade. Então, eu tenho que... Como é que eu faço para desconstruir essa ideia de que... Aquela coisinha, né? O menino não chora, você evidenciar que você tem as suas limitações, porque você disse uma frase muito interessante. Reconhecer uma fraqueza, na realidade, é muita coragem para você fazer, né? E, principalmente, quando você está próximo daquelas pessoas que veem ainda mais as suas deficiências. Como é que muda essa chavinha? Na verdade, é mudar a chavinha primeiro na nossa cabeça. Porque não tem como a gente mudar culturalmente. Quando se fala de cultura, a gente está falando de uma sociedade toda, né? E aí é muito difícil imputar mesmo isso na cabeça de outras pessoas. Então, a partir do momento em que eu me conheço, o autoconhecimento é fundamental, né, Carol? Sim. Autoconhecimento é fundamental. A partir do momento que eu me conheço, eu consigo quebrar isso. Então, eu estou numa cultura onde homem não chora. Mas espera um pouco, isso faz sentido? Eu vou deixar de ser homem porque eu chorei, porque eu me emocionei? Então, eu entendo quando eu choro, eu entendo quem eu sou, eu tenho esse autoconhecimento. Então, já não é tão pesado assim quando eu choro. Então, o autoconhecimento ele é fundamental e é o início para qualquer tipo de mudança. E achar que primeiro a mudança começa na gente. Fernanda, eu vou te fazer uma pergunta. Um exemplo. A gente tem essa falta de linguagem emocional com os filhos, a gente cria homens diferentes. Até esses dias teve um profissional aqui com uma empatia muito grande, achei muito legal. Dela de tipo quebrar a gente tem que absorver uma geração que não teve essa linguagem emocional. Então esse homem ir trabalhar com ele, com seus flagelos, seus gaps e quebrar um ciclo depois, né, com os filhos e ir trabalhando. Agora, quando a gente fala também dessa questão de fragilidade, né, e vulnerável, existem gaps, falhas, questões vulneráveis que você tem que apresentar para todo mundo ou as pessoas certas? Tipo, existem níveis, né? Porque não é todo ombro que se chora, né? No dito popular. Então, essa maturidade vai te dar os momentos certos. Por exemplo, você vai liderar uma equipe, existem fragilidades boas de você compartilhar nesse nível de intimidade. Agora, existem coisas que eu tenho um ombro certo para poder fazer isso. Teria essa distinção? Sim, perfeita a sua colocação, Cris. É bem assim mesmo. Conforme a gente vai... E tem a ver também com o autoconhecimento, com a maturidade, para você se apresentar dessa forma, fraca, às vezes vulnerável, né? Para a sociedade, para alguém. Tem o ombro certo para chorar, tem como você falar com as crianças, né? Eu acho que é importante dizer isso. Quando eu consigo nomear as minhas emoções, porque quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando de emoção também, né? Então, a tristeza, a fraqueza, o medo, né? E quando eu consigo nomear isso,
e entender o que eu estou sentindo, já te dá um parecer, já te dá um caminho para você fazer uma seleção. Então, eu posso mostrar medo para uma equipe, ou falta de coragem, né, para uma equipe que, de repente, é uma equipe de vendas, que precisa, de repente, ser destemido, precisa quebrar um pouco, ou eu sou muito tímido. Existem algumas questões que precisam ser avaliadas, sim, mas, primeiro de tudo, eu tenho que nomear o que eu sinto, me conhecer, e isso é o autoconhecimento e a maturidade, para eu entender onde é que eu vou me colocar, né? Onde eu vou deixar a minha verdade maior aparecer. É assim. E eu não estou falando de você ser uma pessoa falsa ou você ser uma pessoa, enfim, ser uma pessoa, de repente, não verdadeira, né? Falsa mesmo. Com aquela pessoa na sua equipe ou na sua família, enfim. O mais importante de tudo é, a partir do momento em que eu reconheço o que eu sinto, a partir do momento em que a Carol falou também uma coisa de histórico, né? Quando a gente já tem um trauma estabelecido, eu preciso primeiro curar algumas feridas antes de falar dessas feridas. Então, como eu vou falar de... isso faz com que você se aproxime das pessoas e comece a ser mais verdadeiro. Mas se eu não conheço e se eu não trato disso, primeiro de tudo, fica uma coisa muito aberta e às vezes você pode deixar rastros, e tem uma expressão que as pessoas falam, deixa o rabo para pisar, né? E não precisa disso. A gente precisa se cuidar primeiro, antes de realmente mostrar toda essa vulnerabilidade. Se apresentar vulnerável numa situação como essa, você pode. Um trauma, por exemplo, olha, isso aqui é uma ferida que eu fiz, não, mas se ela ainda não tiver curada 100%, não vamos é a machucar hora. mais, Exatamente. não era a hora. Não é a hora de falar. Que é o autoconhecimento. Agora, tem um processo que é bem importante, que é importante a gente compreender dentro da gente, que é esse mecanismo de defesa, né? Então, você passa por uma situação, né? Eu, por exemplo, passei por um divórcio. Difícil, complexo, numa situação complexa, né? Então, para você entrar no relacionamento de novo, você vai olhando todos os... Você vai olhando, não, mas esse aqui, será que eu estou vivendo de novo isso? Será que eu estou vivendo... Não, peraí, será que essa pessoa está agindo assim porque ela deseja fazer exatamente a mesma coisa que o outro? Então, você entra meio que devagar nos processos e te deixa menos vulnerável, né? Uhum. E a gente sabe que a vulnerabilidade é a chave para aprofundar relacionamentos. Como é que a gente faz, né? Porque muitas pessoas passaram por isso. Ou é financeiro, ou é relacionamento, ou é com o filho, que o filho mais velho deu errado. Olha, eu criei ele assim, agora está usando drogas, está fazendo isso, agora o que eu faço com esse... Então, você vai se blindando para não passar pela mesma situação que você passou no passado, né? Como é que a gente quebra esse ciclo de autodefesa construído emocionalmente para seguir a vida? Uhum. Carol, é muito legal esse exemplo que você deu, né? A verdade é que, muitas vezes, a gente fica tão preso naquela história do fracasso, do medo, da traição. A gente fica preso e não faz com que a vulnerabilidade seja um degrau, né? A gente, na verdade, faz com que aquilo estagne, né? Eu fico num lugar onde eu não me desenvolvo, onde eu não me permito mais, e aí já não passa a ser algo positivo. E aí eu fico só naquele lugar de vítima mesmo, e o mecanismo de defesa, ele serve justamente para a gente não entrar de novo numa roubada. Só que quando a gente para só nessa frase, eu não vou entrar de novo numa roubada, o que eu aprendi? Eu aprendi nada. Eu não vou entrar numa roubada, mas eu posso me permitir de novo, eu preciso ser feliz novamente, porque eu me amo. Aconteceu sim um divórcio, mas tem uma vida pela frente, então eu posso ter outras oportunidades. Eu perdi aquele emprego porque, de repente, não fui bem naquela entrevista, mas existem outras oportunidades. Então, quando eu fico só preso em algo que aconteceu e me deixou, naquele momento, eu estava triste naquele lugar, e eu não olho para isso, eu não me permito viver novas experiências. Eu não me permito aprender com aquilo que me tornou fraco. Porque o que me tornou fraco pode me tornar forte depois. Porque eu tenho a experiência. Como que eu sei o que é alegria? Porque eu sei o que é tristeza. Como que eu sei o que é luz? É porque eu sei o que é escuro. Então, na verdade, quando a gente passa por situações como essas que você falou agora, traz para a gente um outro lado da vida, que também é importante olhar. Não são todas as coisas, não são só flores, às vezes tem espinhos, mas isso não tira a beleza da flor. Então, a gente precisa realmente olhar para este lugar, nos permitir que aconteça o desenvolvimento
e novas coisas, uma nova chance para a vida. E aí eu tenho uma carga diferente emocional e histórico para tomar novas decisões. Então, o que me fez fraco no passado pode me fazer forte no futuro. Eu acho que a gente vai para o intervalo. Eu então vou fazer a pergunta agora, tá bom, diretora? Depois a gente volta do intervalo. Eu queria voltar na questão do... o Cris fez uma observação bem interessante. Para quem você se expõe verdadeiramente? Qual o ombro que você... E aí você falou sobre nomear. Como que eu trabalho a nomeação dos meus sentimentos para saber qual é o caminho, qual é o ombro? Depois do intervalo, tá bom? Vou olhar para cá, depois do intervalo. Estamos de volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre vulnerabilidade. Aí você pensa, meu pai, só me colocar em uma situação vulnerável, eu sinto uma ansiedade. Pronto, daqui a pouco vou ter um ataque de estresse, de ansiedade aqui. Relaxa. Você quer entender se esse sentimento aí está atrelado a algumas situações físicas que estão acontecendo, alguns movimentos fisiológicos aí no seu corpo? Você quer entender a diferença de viver com ansiedade ou de estar passando por um transtorno de ansiedade? Pronto, eu vou te dar uma dica aqui muito importante. Sentimentos é o nome dessa revista. Olha, a revista Sentimentos. Aqui tem informações relevantes para você cuidar da sua saúde mental. Nós compreendemos, estamos passando momentos difíceis, complexos. Imagina um tempo atrás falando, olha, essa aqui é a 4ª onda, vai chegar, não vai chegar, não. Já estamos no meio de uma onda emocional. E às vezes você não sabe lidar com questões pequenas, você não está conseguindo lidar. Carol, explodi agora com meu filho aqui, ó. Acabei de explodir, quando eu estou chorando aqui no quarto, quando estou ouvindo aqui vocês falando aqui. Pronto, é isso que está acontecendo com você? Se perdoa, acolha, compreenda o momento que você está vivendo, mas também busque informações para mudar essa página. Você precisa mudar, entendeu? A situação está difícil, tá tudo bem, é isso aí, acontece. Mas vivendo tudo bem também não funciona. Porque daqui a pouco, ó, o corpo tá falando, não, tá tudo bem, você fala que tá tudo bem, mas aqui tá. Não tá. Daqui a pouco parece uma coceira aqui, uma dor aqui, trava colar. Pronto, o corpo fala, tá? Você vai pedir essa revista aqui para mudar a sua história emocional. Pode pedir. 0 operadora 12 pelo telefone, 21 27 31 21, ou você pode pedir pelo WhatsApp. Tá aí com o telefone na mão aí? Pega lá do menino lá que tá jogando lá na sala, quando você tá chorando aí no quarto. Pega lá dele. Vai anotando aí, ó, 12 982 44 4449. Peça a revista Sentimentos, a ciência do existir. E você vai entender um pouco mais sobre você, autoconhecimento, como funcionam os processos mentais, e você vai conseguir se perdoar, curar, autocuidado, autocompaixão. Estamos vivendo num momento que a gente precisa olhar com carinho para o outro, mas também precisamos aprender a olhar com carinho para nós mesmos e para as nossas necessidades. Você sabe do que você precisa? Às vezes não. Vamos lá, vamos buscar saúde mental, informação aqui e autoconhecimento. Bora lá, tamo junto, viu? Vamos sentar, continuar nosso papo sobre vulnerabilidade daqui a pouquinho. Tem aqui uma dinâmica e eu tô vendo aqui que tem plaquinha aqui na mesa. Aqui. Posso só resgatar antes das plaquinhas? Né? Posso só resgatar aqui? Por favor, doutora. 2 coisas, né? Como a gente identificar nossas emoções e para quem falar. Exatamente. Para quem falar, é para a pessoa mais querida que você tiver. É aquela pessoa que você confia, né? A gente vai, às vezes é um pai, é uma mãe, às vezes é um melhor amigo, às vezes é o esposo, a esposa, não sei. Né? Você que vai identificar quem é essa pessoa. A sua rede de suporte, ela vai suportar tudo, inclusive a sua vulnerabilidade. E como identificar as emoções? Isso vem lá de quando a gente é criancinha. Tem pessoas que não passaram por isso, então hoje sentem mais dificuldades. Não aprenderam, né? Não aprenderam. É um aprendizado, né? É um aprendizado. A mãe, e aí fica a dica, né, para as mães aí de plantão, é realmente fazer com que a criança pense naquilo. Né? Ela está chorando por quê? Porque eu quero um brinquedo. Tá, você está triste, mas o que é tristeza? O que aconteceu? Por que você falou que é tristeza, né? Ah, eu tô com um amiguinho na escola que ninguém quer brincar comigo e eles só querem brincar quando eu tô com um brinquedo, ou o brinquedo é meu, aí eu tô na brincadeira, assim, não. Então senta e conversa com essa criança e nomeia as coisas que ela tá falando, porque ela não sabe. Ela não sabe quando ela tá triste, quando ela tá angustiada, ela não sabe quando ela tá com medo, ela não sabe quando ela tá muito feliz. Às vezes ela está naquela euforia toda porque ela está com ansiedade, na verdade. E parece que a criança só é elétrica, parece que ela só é uma criança
que está muito feliz, aquela criança que sorri, claro que é sorriso, a gente está falando de uma criança que ainda não tem nomeação dos sentimentos, um sorriso quer dizer alegria sim, mas e o choro? O choro pode dizer várias coisas. Um comportamento dela está quietinha, será que ela só é tímida? Será que é só isso? Será que não está passando nada na cabecinha dela? Então, sentar, conversar com essa criança, entender o cenário, é importante isso. Porque se a gente não contextualiza, fica difícil também de dar a nomeação. Então, se a criança ela cresce num ambiente onde os pais permitem que essas emoções elas venham à tona, é mais fácil de depois na vida adulta saber nomeá-las. Caso contrário, não. Daí, assim, olha, de verdade, o caminho mais curto é vai para terapia, né? Vai para terapia, entenda seus sentimentos, né? Lá vai ter essa construção. Tá chorando por quê, né? menino? É a mente. É isso. Aí você vai se conhecer um pouco mais. E vai conseguir dar nomes Cara, isso a essas é muito emoções. forte, né? É forte. Quando você começa a fazer pergunta, você está chorando por quê? Você está bravo por quê? Você está perguntando para você mesmo. E né? às vezes a criança, exatamente, Né? Você esse está perguntando para você mesmo. essa racionalização, né? Não, peraí, deixa eu entender o que aconteceu aqui hoje, porque a gente vai passando por cima dos sentimentos, das situações. Aqui, ó. Mas é o jeito mais fácil, Carol. Para você não entrar na emoção, você vai direto para a razão. É um jeito da gente proteger. É um jeito até de proteger, mas isso não é tão bom. Em dado momento, faz você ficar muito racional e não entrar na emoção. A gente está vivendo uma vida desequilibrada. Que, na verdade, a gente precisa ter as duas coisas numa harmonia. E eu só consigo fazer isso quando eu identifico quando é razão, quando é emoção. Se eu não identifico, fica tudo uma bagunça só. Só que, às vezes, eu fico tão pautada na parte mental, racional, que eu excluo ali a emoção. E aí, a gente acho que no decorrer do programa, a gente vai até ver isso. Uma pessoa muito dura, muito rígida, né? E aí, ela pode ser que os prejuízos para esse tipo de pessoa sejam maior do que qualquer outra. Porque... Social e com ela mesma, porque aquela pessoa que sempre fala assim, para de chorar, ela nunca se permitiu perguntar o que você está sentindo, tipo numa criação. Ser gentil com você mesmo. Né? Autocompaixão. Por que eu tô assim, cara? E isso cria uma bolha, né? Porque você vai empurrando pessoas emocionais e você cria só uma linha de razão, automaticamente, se você não quebrar esse ciclo em você mesmo, você vai afastando todo Afastando as mundo. pessoas. E faz Agora, a casca. Para a gente entender aqui, para a gente entender um pouco mais sobre esse termo, né? Esse termo vulnerabilidade, vamos colocar aqui algumas frases na tela e vamos entender se a gente discorda, concorda, porque pode ser que aquilo que me torna vulnerável. Não, isso aqui tem que ajudar, que isso aqui é pesado. Eu lembro de uma vez que eu fui levantar isso aqui, achei que não, Primeira pronto. dinâmica com machado. Foi isso. Cristiano. Não, é que eu fui assim com uma leveza, não, tá tranquilo, daqui a pouco, vai. Pronto, Digamos me que é coloquei bem na situação resistente vulnerável. isso aqui, é. Aquilo que me torna vulnerável pode não tornar você vulnerável. Você entendeu como é que é o conceito aqui? É por isso que é meio complexo e você precisa, a todo momento, entrar em contato com essas questões aí. Então, vamos colocar na tela, então, a primeira situação para entender. Se o pessoal aqui, ó, no estúdio, você vai fazendo em casa aí, ó. Primeira frase de hoje. A vulnerabilidade é a nossa medida mais precisa de coragem. A nossa medida mais precisa de coragem. E aí? Eu não sei se é mais a vulnerabilidade precisa, mais precisa. Ela é importante. Precisa de coragem, né? Precisa de coragem. Mais precisa. Sim. Tem a ver um pouco com o que eu falei, né? De saber o que é escuro e claro, por exemplo. Se eu sei o que me torna fraco, eu vou saber o que vai me tornar forte também. Então, sim, e tem tudo a ver com coragem. E se a gente for ver o sufixo da palavra, né? Coragem, tem a ver com coração. O lá de trás, né? Se a gente for ver a hermenêutica mesmo do negócio, tem a ver com coração. Então, quando eu olho para o meu coração, junto com a minha fraqueza, eu vou buscar uma coragem, sabe? Uma coragem que realmente vai fazer a diferença na minha vida. Tipo, eu concordo com medo, vai plenamente. com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Uma frase comum, mas muito verdadeira, né? Vai com medo mesmo. Vamos seguindo. Mais uma frase na tela para você entender se você concorda ou não com essa frase quando o assunto é vulnerabilidade. E aí, Cris? Vulnerabilidade é o berço da inovação, criatividade e mudança. Eu concordo. Em algumas questões, assim, se você vê os nossos momentos de fraqueza, ou até mesmo nações que passaram por guerras, invenções que foram, né, colocadas quando você está com água no pescoço, né, a sua linha de criatividade, o que te impulsiona, a gente tem muitos momentos onde a criatividade é colocada nesse quesito, né? Eu concordo também. E você falou isso, me lembro de pessoas que têm necessidades especiais, né? Às vezes a pessoa ela não tem
ou às vezes uma mão, ela tem uma habilidade tão grande em outra, isso tem a ver também com o nosso cérebro e tudo mais, mas ela tem uma vulnerabilidade ali e aí ela vai buscar naquilo que ela tem uma dificuldade se aprimorar de uma certa forma. Então ela se inova, ela é criativa, né? Quando fala berço, me remete lá atrás, né? Berço te lembra criança, coisas infantis e tudo mais. É como se a gente pudesse de novo reaprender, né? Porque a criança, ela tem uma facilidade de aprender. Depois, quando a gente vai crescendo, vai ficando mais difícil as coisas, né? Mas sim, quando fala berço da inovação, da criatividade, eu concordo plenamente, porque são novas oportunidades ali, frente a uma dificuldade, a uma fraqueza, e aí você pode fazer a diferença, mais uma vez. E aquele Não há... Perdão, Carol. precisa não ter medo de errar, né, para inovar, né? Então, o medo de errar também de ser imperfeito diante de alguma situação, faz com que você não consiga ser criativo e nem inove, né? O que eu ia perguntar é se não houver reconhecimento, se eu não revelar vulnerabilidade, logo não haverá mudança. Sim. Então eu preciso mostrar a fraqueza, né, usando como sinônimo aqui, para que haja um processo de mudança. E aproveitando que o pastor falou, e o inverso também, né? Se eu vivo, tipo, o pessoal fala, a complacência prazerosa é inimiga de uma nação. Porque o meu condicionamento, se eu não tiver uma organização da minha situação, tipo, se eu estou na boa e fico nessa complacência, eu também posso não adquirir essa evolução que talvez se eu tivesse um problema, como a gente vê, o pessoal fala, né? Às vezes alguns problemas são bênçãos disfarçadas. Qual é a ideia desse pensamento de que se a gente viver só numa complacência em um sentido, não há uma maneira evolutiva, né? E aí a gente precisa reconhecer e até encontrar. Às vezes nós temos que buscar, às vezes, por isso que a gente fala, aqui eu cresci, vou buscar novos desafios. Automaticamente, novos desafios, eu vou encontrar outras fragilidades, porque o nível de busca vai ser maior, obviamente, que os meus limites serão esticados nessa linha, né? É isso mesmo. Fechou. Mais uma frase na tela. Qual é a sua opinião em relação a essa frase aqui? Olha, a chave para a verdadeira vulnerabilidade é estar disposto a aceitar as consequências, não importa quais sejam. Isso é para a vida, né? Dói, né? Concordo plenamente. Ação-reação. A vida é assim, ação-reação. Concordo plenamente. Precisa. E aí, aceitar realmente que ser imperfeito... É o livro, né, Carol? Você até falou isso. da René Brown. René Brown. Ela fala exatamente isso. É aceitar a coragem de ser imperfeito. Então, quando eu entendo que nem tudo realmente é perfeito e a imperfeição te faz entrar em contato, sim, com coisas que vão te trazer consequências. E nem sempre essas consequências serão consequências tão agradáveis. Mas, certamente, essas consequências trarão aprendizado. E eu acho que é isso que é o mais importante de tudo. Você aprender com aquilo e ter a oportunidade de fazer diferente, né? Então, você se abrir para isso, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu vou me arriscar, eu vou tentar fazer diferente, eu vou dar essa oportunidade para mim mesma, eu vou enfrentar essa minha vulnerabilidade e talvez essa consequência, ela pode também ser uma consequência muito boa, né? Às vezes, quando a gente fala de vulnerabilidade, parece que a consequência sempre vai ser ruim. Mas não, a gente tem 50% de chance de ser coisa boa também, né? 50, Me permita uma observação, acho que eu já citei aqui em algum momento, mas vou aproveitar um viés espiritual, pensando no público que assiste a gente e tem uma visão espiritual do assunto, né? A Bíblia é o livro das pessoas imperfeitas. E às vezes a gente tem dificuldade de ter essa percepção. Equivocadamente, como por exemplo o texto "Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai". A palavra perfeição ali significa amadurecimento. Né? Então seja maduro, né? Não é impecabilidade, né? Um indivíduo que não comete erros, porque é nesse processo de transformação da vulnerabilidade que Deus age no coração da gente, né? Então só para resgatar aqui dando um viés religioso, que às vezes a gente impõe aspectos de perfeição dentro da possibilidade humana de alcançar. E aí a gente vai para um caminho que é equivocado. Inviável. Não, eu vejo que, colocando questões, né? Você tem questões estruturais onde você se cobra mais. Tipo, eu tenho questões com
prazos, com lugares de coisas, né? Se você for ver, nem a sociedade te cobra isso, né? Você cria normas onde você... são questões onde dói mais, tipo, e aí você cria um ciclo onde na sua casa tem pessoas diferentes, com normas diferentes, e você tem alguém sendo criado, que é uma criança, com uma mãe que é muito mais liberta, mais flexível, né? E às vezes você tem um pai muito mais com pontinhos ali, né? Até que ponto, às vezes, a gente tem que arrancar isso, né? Em algumas questões, senão as consequências dessas questões vão aumentar. Você vai pagar um preço por não mudar, né? Isso não é que você... Acho que não sei se isso se assemelha à vulnerabilidade. Ou você tem que reconhecer que isso é um erro e aí tem que ter uma mudança, Fernanda. Acho que tem a ver também com a questão da maturidade, né? Assim, você é uma pessoa que se cobra muito. Então, a autocobrança e os padrões são muito altos. Dentro de uma família, são pessoas que estão ali crescendo juntos, então acaba tendo os mesmos hábitos, os mesmos costumes, mas a gente tem que lembrar que para se formar aquela família, eles vieram de lugares diferentes. Então, vem o homem vem com toda a sua carga e a mulher também com toda a sua carga, e aí vai criar o serzinho. Conforme o tempo vai passando, você vai entendendo, e aí a gente pode falar dessa consequência, né? Vai entendendo se esses padrões eles são tão altos. Eu não vou entrar nisso como uma vulnerabilidade, mas sim como uma pessoa que tem uma autocobrança, um padrão muito grande, uma exigência, né? O perfeccionismo. Que daí, diante disso, a gente vai falar da vulnerabilidade, né? Traz consequências negativas e aí a maturidade, o autoconhecimento vai fazer com que você tenha outra postura. Então, eu vou me adequando. Eu costumo dizer, eu gosto muito da palavra ajuste, né? Porque nem tudo você precisa mudar drasticamente. Você precisa fazer pequenos ajustes. Então, eu vou ali e entendo que, de repente, essa régua ela não precisa ser tão alta. Né? Para o bem de quem? Para o bem desse serzinho que está crescendo. Para que ele não tenha essa... Eu sofro porque sou perfeccionista, porque tenho essa rigidez, mas será que precisa dessa criança passar por isso? Então, eu vou lá, faço esse ajuste dentro da minha casa e dou a oportunidade dele crescer um pouco mais leve, mais fluido. Entendeu? E porque nesse aspecto, né, acaba que o filho que deseja tanto a nossa validação, ele nunca alcance. Porque a régua é tão alta, eu nunca alcanço, eu nunca vou ser alguém para o meu pai, para minha mãe, para a sociedade, para a vida. E aí vai criando aquele ciclo extremamente complexo. Carol, né? E a gente faz, infelizmente, isso em relação à vida cristã. Só vou... Também. Eu vou para minha área, porque eu me preocupo com isso, sabe? A gente... E, infelizmente, as pessoas não vivem a leveza da graça, mas vivem o peso opressivo do cumprimento. Isso é muito ruim. É muito ruim. É isso mesmo, pastor. Mais uma frase na tela. Vamos lá. Concorda ou não concorda? Olha lá. Ficar vulnerável é um risco que temos que correr se quisermos experimentar a conexão. E aí? É a única forma de se tornar... ter essa conectividade com as pessoas, se colocar em situações vulneráveis. Eu não acho que é a única forma, mas vai ser difícil. Foda. Ah, mas é difícil, né? Ô, trem difícil demais, né? Porque quando você... Aí o pastor vai fazer mais uma aplicação espiritual. Senão você não vai se conectar. Não, porque se você pegar essa questão toda, aí o pastor pode complementar, né? Sim. Mas a forma de um Deus se tornar humano e... Não tem maior vulnerabilidade. Aí você, tipo, por mais que, né, ele veio aqui, né, o pastor pode dar essa linha melhor do que eu, que é o papel dele. Sua fala é isso mesmo. Mas eu vou dizer que ele se esvaziou, né, ele se diminuiu para poder, porque quando já não se ouvia mais o Deus, depois não se via mais porque se esconderam, depois usaram-se os profetas. Aí depois que eu não via mais, aí o verbo se fez carne, e essa questão de se fazer carne, né? Claro que ele não pecou, né? Aí tem todo um termo muito complicadinho, que é pré-lapsariano, antes do lápis, né? Aí o pastor pode complementar essa linha de que ele não se afetou pelo pecado, né? Não se infectou pelo pecado, mas foi afetado, sentiu nossas dores, esteve aqui, né, pastor? Então, esse Deus que experimentou a nossa... Eu lembrei de um hino que a gente cantava. Carol, você vai lembrar disso? Não sei. Vestido em linho, Jesus desceu. Vindo ao mundo, deixou no céu palácios de marfim. Eu não lembro a letra corretamente, mas eu com certeza já cantei essa. É muito forte isso, né? Ensaiei até Desculpa, desafinadinha. Não, mandou super bem. Eu já ia entrar com a voz. Eu já ia entrar com a voz primeiro. Então,
isso é muito forte, né? E eu imagino assimilar isso psicologicamente, né? Olhar para um Deus que se rendeu, que veio, que sabe o que eu passo, sabe o que eu sinto, né? Ele veio para dar o exemplo, né? Essa é a verdade. Ele veio aqui para mostrar para a gente que é possível viver uma vida mais reta. E aí, o que ele fez? Ele se aproximou de um jeito mais verdadeiro e genuíno. Ele viu realmente como que eu sei e me compadeço e tenho compaixão e tenho empatia por alguém que está sofrendo. Porque eu sei o que é sofrimento. Porque se eu não souber disso, eu não vou ter este olhar para o outro. Então, quando eu tenho essa experiência na minha vida, eu me permito estar em conexão. O que é me conectar com alguém, né? Conexão tem a ver com ligação, tem a ver com intimidade, tem a ver com estar com o outro de um jeito diferente. Então, eu me conecto porque eu tenho coisas parecidas, eu me conecto porque atraiu, né, de alguma forma. Então, se eu vejo uma pessoa chorando e com tristeza porque perdeu um ente querido e eu passei por aquilo, eu posso dizer, eu sei o que você está sentindo. Normalmente a gente fala, nossa, eu sei o que você está passando. E, na verdade, se você não passou por aquilo, e mesmo quando você passou, não dá para dizer que é exatamente o mesmo sentimento, né? Quando a gente fala de Jesus, ele mostrou que ele foi homem e ele sentiu tudo, né? Fome, sede, o suor, olha, até fisicamente, né? Quando ele soou sangue, fisicamente o corpo dele produziu aquilo de tanto sofrimento, né? Solidão, Então, assim, desamparo. tudo isso ele passou. Então, essa vulnerabilidade fez com que a gente se aproximasse, inclusive, dele. E aqui acontece hoje isso com a gente, né? Quando eu entendo que a outra pessoa está passando por eu também sentir aquilo, eu me conecto de um jeito mais verdadeiro com ela. Esse é o ponto. Muito, muito verdade. É isso. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Olha, ainda hoje, tem aqui alguns tipos de vulnerabilidade. Pessoas que se posicionam de tal forma diante da vulnerabilidade. Você quer entender? Você é o pedra? Você é o pop-up? Como é que é? Qual é o tipo de vulnerável que você é? Vamos descobrir aqui depois do intervalo. Então, joga essa curiosidade aí. Eu tô falando pop-up, né? A produção fala, é pop-t. Que eu já nem sei mal o que é. O negócio que a criança vai estourando lá, que o negócio pra mim era bolha de estourar bolha. Você é isso. sua Isso. Ah, não, imagina, com a Tempo minha do idade. intervalo. Arrasou. Bora pro intervalo. Vamos pro intervalo? É rápido, Eu a gente discordo, volta mas já. Muito bem, estamos de volta aqui falando dessa questão vulnerável. Como é bom a gente abrir, né? E todo mundo tem um ladinho, né? Uma dor em alguma costela. Você já viu assim, alguma costela ferida e tal? É uma linguagem muito do boxe, proteger a costela que foi ferida, não mostrar que para o adversário, né? Mas nem todo mundo é adversário, até adversário tem que entender que esse é o campo da vida. Agora, povo de casa, esse está sempre participando, Carol. Que é isso? Hein? Você tá demais, hein? Então vai na tela sua participação aqui. A gente gosta mesmo que você chegue e conversa. E quem vai falar com a gente agora é Keiliane de Jesus. Sentir-se vulnerável nos trava e deprime. Olha só o sentimento que a Eliane tem em relação a isso. Olha, hoje eu aprendi a expor o que sinto totalmente. Não tenho mais medo. Sou bem franca e autêntica. Muitas vezes mal compreendida. Aí se encontra o problema, mas prefiro expor meus sentimentos e não me reprimir. A Eliane... Eu gostei de uma palavra ali que a Eliane escreveu, que é autêntica, né? Autenticidade, assim. Que isso? Por que deprime? Porque ela estava fazendo algo que era contra ela mesma. Então, quando ela não falava, ela não estava sendo autêntica, ela não estava sendo verdadeira, ela não estava se olhando. E aquilo que trazia o deprimir, né? Então, a partir do momento em que eu consigo reconhecer isso, e ela falou que já não tem mais medo de falar. E isso faz com que ela se torne uma pessoa mais autêntica. Tem jeito de falar, né? Essa é a verdade. A gente pode falar tudo, mas... depende do jeito, né? Isso é o grande segredo da comunicação. Então, às vezes, a gente vai ver depois numa dinâmica que, às vezes, a gente é muito duro, às vezes a gente é explosivo, e isso prejudica, na verdade. Então, a consequência daquela vulnerabilidade apresentada pode ser negativa. Mas, Fernanda, nesse caso, ela está falando de algo já fechado ou eu posso ter essa tranquilidade com algo aberto? Por exemplo, quando nós colocamos o dedo na ferida, automaticamente a gente grita, né? Então, falando de um consenso psicológico, nessa questão emocional, a gente fala com mais força. Tá pensando o quê? Ah, porque
tocou na ferida. Automaticamente o meu diálogo, ele vem com isso. Ou eu aprendi a lidar com a dor. Pode ser as duas coisas, Cris. Está em aberto. Enquanto estiver aberto, nós estamos em constante evolução. Sempre a gente pode aprender. Enquanto estivermos vivos, nós podemos aprender. Então, se está aberta a ferida, vamos cuidar dela, sabe? Parece meio simplista, mas no fundo não deixa de ser. Vamos cuidar dessa ferida. E se eu tiver que colocar o dedo lá, se eu tiver que de novo passar martiolate, se eu tiver que de novo esperar secar a casquinha e tudo mais, vamos esperar esse tempo, sabe? Só não pode ficar a casquinha para sempre, né? Se eu vou usar essa metáfora. Ignorar ela ali, né? Vai ficar a cicatriz, mas não aquela casca que eu vou criando, né? E aí tem a ver com dar essa oportunidade de aprendizado mesmo, de desenvolvimento, né? Quando virar uma cicatriz, até a própria cicatriz, é um tema muito legal, inclusive, para a gente falar de cicatriz, viu? A cicatriz vai me fazer lembrar daquilo. E quando eu lembro, eu tenho a oportunidade de me revisitar e pensar qual caminho eu vou seguir. Eu vou falar de uma forma explosiva, eu vou ficar quieta, porque às vezes a sua expressão também é um silêncio, né? Eu vou me expor de uma forma mais agressiva ou não. O que vai fazer você tomar essa decisão? É olhar para a cicatriz e lembrar do que você já viveu. Porque a preocupação, né, nesse processo aí é olhar a casca que eu crio por alguma situação, como a Carol colocou lá no começo, e por baixo daquela casca ainda tem algo inflamado que não foi curado. E aí, para eu não ser tocado nessa ferida de novo, né, eu vou criando essa casca, vou me proteger. Então, mas aí tem também, a ver... Perdão, Carol. Desculpa, vamos pensar também que só existem dois caminhos para uma ferida. Ou ela cura, sara, ou ela inflama. Não existe, não tem como. O seu corpo ele não vai colocar... Pode ralar o braço aí agora. Ele não vai colocar uma casquinha em cima de algo que está inflamado. Não, ele vai borbulhar, vai jogar pus, vai jogar para fora. Não tem o que fazer. Então, só tem duas medidas. Ou vai curar, ou vai piorar. Ficar assim. Ou vai piorar. O que eu ia dizer é que, pegando um gancho do que você está falando, o nosso corpo, ele é tão fantástico, assim, que o corpo fala. Quando você não fala, o corpo vai de alguma forma se expressar, mas ele expele, né, as coisas que não estão boas ali. Então, enquanto estiver aberta, é um sinal. É como se você tivesse ali um chamado de resolver aquilo. E quando eu reconheço que aquela ferida dói, é onde eu começo a ter a oportunidade de melhoria. Porque enquanto está doendo, eu falo, sou forte, que não preciso mexer nisso, que eu sou durão, vai estar aqui, ó, mas não preciso nem de remédio, não preciso de anestesia, não preciso de nada. Enquanto eu estou com esse posicionamento, vai piorar a situação. Só que está doendo, sim. Você só não está expondo a sua dor, mas você está sofrendo. Agora, olha, eu preciso de uma ajuda, sim, coloca aqui uma anestesia, me ajuda no curativo, e eu me coloco neste lugar de vulnerabilidade, enfrentando esta dor, eu me permito que aquela ferida vire uma cicatriz. Então, precisa do reconhecimento. Né? Não faz sentido na sua cabeça, não faz sentido em lugar nenhum, né? Agora, você de casa faz sentido participar, hein? Tá chegando participação, pastor? Imagino que vai chegar aqui mais uma participação especial. Na tela tá chegando. Rosemir Alves. Não é fácil expor nossas dificuldades. Sempre querem nos julgar. Ainda mais tendo uma filha que usa drogas e que não aceita ajuda para sair da vida errada. Rosemir abriu aí o coração em relação a um ponto, né? Julgamentos. O julgamento é uma coisa tão séria, né? O julgamento, ele primeiro passa por nós. Eu me julgo primeiro para poder aceitar o julgamento de uma pessoa. Então, eu não sei, é Rose, né? Rosemir. Eu vou chamar você de Rose. Rose, eu não sei o quanto você aceita a situação, né, da sua filha, em primeiro lugar, assim. Porque o julgamento é da outra pessoa. E quando a gente fala do outro, eu não posso fazer nada. Porque só vai ter mudança se o outro quiser ter uma mudança. Então, não é um comportamento seu que vai fazer com que a outra pessoa não julgue. Aquilo é da cabeça dela. Então, não conheço você, né, não sei a fundo a sua vida, mas o fato de você ter aberto aqui, estou me permitindo dizer, né, olha para isso como uma realidade. Porque se hoje você tem essa situação e você encara ela de frente, aceita que esta é uma realidade,
fica mais fácil de você trabalhar. Talvez a vulnerabilidade, neste caso, é não aceitar uma dificuldade que está acontecendo dentro da sua família. Eu sei que deve ser muito triste mesmo, mas o primeiro passo para isso é procurar lembrar e separar que o julgamento é da outra pessoa. E aí, quando eu me julgo, eu consigo entender e trabalhar dentro de mim esse tipo de julgamento e entender quais são os caminhos que eu vou seguir, neste caso, para ajudar a filha a sair, né? Quem sabe ela também se identificar com isso. Dá para a gente fazer falar várias coisas aqui, eu não quero me estender muito, mas me parece muito mais um julgamento seu do que da outra pessoa. Cuida de você, para você poder cuidar dessa filha. Eu tenho uma pergunta, fiquei até curioso, vou dividir com vocês aqui, aproveitar que a Fernanda está aqui, sobre essa responsabilidade emocional, que as coisas estão no meu contexto. Vou colocar uma situação, né, de exemplo aqui. Uma pessoa que foi traída, né? Ela vai para um outro relacionamento e ela criou esse gap, ela criou essa questão vulnerável porque talvez ela agora precisa validar algumas questões de confiança. Ela entra num relacionamento, está conhecendo, ela se abre em um determinado momento de confiança do relacionamento e diz, olha, eu tenho algumas questões ainda a serem resolvidas nessa questão. Aí você tem aquela questão toda de eu exijo de uma pessoa, aquele negócio, não se torne aquilo que te feriu, mas parte daquilo ainda está em você, do ferimento. Você está com essa ferida ainda ali, e nesse próximo relacionamento você tem essa questão emocional. E eu pergunto para você, Fernanda, como lidar, até que ponto essa outra pessoa tem responsabilidade de me ajudar a validar isso, ou essa responsabilidade é só minha por ter feridas anteriores dentro de um relacionamento? Cheguei em um ponto e digo, olha, você sabe, você vai condicionar, eu creio, não sei o tempo, né, mas durante meio ano, a gente fala, né, estou lidando com isso, você tem como me abraçar nesse sentido, você tem como validar algumas coisinhas, ou você acha que isso pode se arrastar e a gente pode ter uma dependência emocional? Não, a responsabilidade é da pessoa. Primeiro de tudo, a responsabilidade é da pessoa. De quem sofreu. De quem sofreu, exatamente. A responsabilidade afetiva é dela. Faltou uma responsabilidade afetiva da pessoa que traiu. Faltou. Okay. Não só a responsabilidade, como respeito e tudo mais. Quem sofreu aquilo não pode transferir para outra pessoa que vai ter o relacionamento. Seria dependência. E aí seria uma dependência. Precisa cuidar, né, Cris? Não vejo problema nenhum você sair de um relacionamento e começar outro, tá? Deixar isso bem claro, não vejo problema nisso. Mas você precisa estar inteiro para estar numa relação. Quando você é traído, ali a sua autoestima ficou no chão, né? Naquele momento você não está inteiro. E você não está inteiro e entrar numa relação pode trazer um prejuízo. E você pode transferir uma responsabilidade para uma pessoa que, na verdade, sobre uma coisa que, na verdade, a responsabilidade é sua. Então, primeiro você se cura, primeiro você se cuida, para depois você estar naquela relação. Eu não busco me completar. Complementar seria... Complementar. E você não está sendo justo, nesse caso, com você mesmo e nem com a pessoa com quem você agora está... Né? Você já entra colocando uma carga enorme nas costas de outra pessoa. Complicado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para a nossa dinâmica que você prometeu, porque a Fernanda é a nossa apresentadora. Eu estava criando aqui um spoilerzinho do programa. Eu estava me segurando, Cris, eu não queria fazer isso, mas no final eu vi que eu estava fazendo. Eu achei legal, sabe por que acontece? Vamos revelar aqui as nossas fragilidades. Como é bom que quando tem um profissional que entende que alguns... Saiu uma coisinha da minha orelha? O que saiu aqui, diretora? Ah, aqui... É a minha fragilidade aqui do microfone. Mas você está me ouvindo aqui do ladinho que caiu? Aqui, pronto, mas tá tranquilo, o pessoal achar que é piolho, tá bom. Mas como é bom a gente ter uma profissional que até se preocupa em não adiantar conteúdos. Às vezes, aqui, falando de fragilidade, a gente fala algumas coisas que envolvem uma dinâmica num terceiro bloco, porque a gente quer fazer com que o assunto chegue pedagogicamente para você. Agora, quando a especialista entende isso, meu querido, entende as nossas fragilidades, como é bom, né? É legal. Mas é bom, obrigado por participar do nosso quadro de produção. E nós estamos aqui nessa dinâmica. A gente vai fazer alguma receita aqui, Fernanda? O que seria? O que nós vamos fazer? Adoro cozinhar, uma tá? Sopa de pedras? O que nós vamos fazer? Mas nós vamos entender um pouquinho dessas fragilidades, dessas questões vulneráveis, é isso? Na verdade, é como a pessoa se comporta frente à vulnerabilidade. Ah, legal. Então, ela pode ter comportamentos assim, né? A gente tem aqui o plástico bolha, o papel alumínio, a pedra... Ô, Cris, eu estou sendo apresentadora mesmo. Não, mas eu estou te perguntando que eu gosto, que você planejou isso na sua mente, porque às vezes o que move o mundo são as perguntas. Então é legal você ter essa questão pedagógica. Então nós vamos pegar agora e vamos mostrar como a reação diante dessas fragilidades. Isso. Então nós temos aqui alguns objetos
que tem esse tipo de comportamento para nós fazermos essa analogia. Isso. Certo? Então, vamos começar pela sua parte aí? Não, acho melhor começar dali, porque Viu eu quero como que a ela pessoa sabe? pense... Viu como as perguntas são importantes? Viu, doutora? Como, tem uma linha pedagógica aqui? Tem Verdade. sim. Por que nós vamos começar por aqui, doutora? Porque eu quero que a pessoa que esteja em casa guarde mais isso. Se você esquecer qualquer uma dessas coisas aqui, se guardar o pop-it, tá tudo certo. Meu querido, você viu, está na hora de gravar uma série especial com a Fernanda aqui, porque ela já vai conduzir muito bem essa série. A gente vai criar uma série em breve, em Tá bom, breve. tamo O que aí. nós temos aqui, então? O plástico bolha. Gente, isso aqui é bom demais, né? Olha aí. Desestresse, Cris? Ah, gostoso, por demais. E tem o seguinte, isso aqui tem uma linha, como é que eu vou dizer, história da família, né? Traz alguma coisinha assim do passado, porque tinha produto que a gente comprava novo. Então, quando Verdade. tinha, era uma Vinha sensação embaralhado legal, nisso, que a gente verdade. comprava sempre coisa de segunda mão e tal, e quando tinha coisinha nova, eu disse, nossa, não é só o vizinho que tem plástico bolha. E tem a questão de tirar o estresse também. Mas na verdade, quando a gente escolheu isso, a gente não, né? A produção, muito bem feita. Posso caminhar Pode, aqui? tenha bondade. Então, beleza. A produção escolheu isso daqui porque, Cris, tem muita gente que dentro da vulnerabilidade dela, ela faz isso aqui, né? Ela estoura. Ela estoura. Na verdade, ela não consegue lidar com aquela fraqueza e a maneira com que ela se expõe na vida, diante daquela... Da vida não é na vida, é da situação. A maneira explodiu. Então, é aquela pessoa que grita e... Sabe assim, faísquinha? Sim. Você vai lá e coloca fogo na faísca e ela explode. Pólvora ali, colocou. Então, ela se sente fraca, ela se sente exposta, a maneira com que ela se protege, porque isso é uma proteção. Isso Errada, não quer mas é dizer uma que- proteção. Isso não quer dizer que ela seja assim o tempo todo. Não, naquela situação, ela eu sou frágil em explode. determinado momento ou em determinada situação. A única forma de ela expor isso é dessa explodindo. forma bombástica. Ela explodindo. coloca todas as emoções e canaliza naquele momento ali. Isso mesmo. Então, e aí, como é que eu lido com uma pessoa que está assim, nesse quesito? Mas será que isso é bom? Vamos pensar. Pois é. Vamos pensar. Não vamos falar ainda se é bom ou se não é. É bom para você? Vamos lá, aqui, ó. Papel alumínio. Pode passar para o próximo, Cris? Pode. Eu estou entendendo que ela está criando uma linha lógica. Você viu como o acerto, a gente identifica um pouquinho a personalidade. Pode passar. Eu vou só acompanhando aqui como um visualizador desta... Não, imagina, de jeito nenhum. O que nós temos agora? Esse O papel alumínio. Eu vou tirar um pedacinho, Tire. porque daí dá pra gente entender um pouco mais como é o comportamento, né? Da pessoa frente à vulnerabilidade. Vamos sempre lembrar disso. A gente está falando de vulnerabilidade, a maneira com que a pessoa se comporta. Então, frente a uma fraqueza, ela pode ficar com tantas marcas depois que aconteceu, né? Então, aí eu vou abrir aqui de novo. Não dá nem para abrir às vezes, porque ela pode até ser destruída, na verdade, né? E ela fica com muitas marcas. Tem a ver com o que a Carol falou de traumas, né? Os traumas da vida. E aí, todas as vezes que ela se defronta com alguma coisa que remete a uma fraqueza, então, uma pessoa que a gente falou de traição, de divórcio e tudo mais, uma pessoa que neste momento aqui, ela não consegue cura nenhuma. Então, todo relacionamento que ela entra, ela leva todas essas marcas. Imagina você entrando num relacionamento com todas essas marcas, né? E te impede realmente de viver uma vida mais saudável, te impede de ter oportunidades novas, de ter um outro amor e assim por diante. Porque está tão marcado e ela não consegue lidar com a situação. Então, quando ela se vê frágil, quando ela se vê fraca, ela vai só estar pautada em tudo de ruim que aconteceu. Por isso, essa vulnerabilidade dela faz com que ela fique estagnada mesmo. E nesse momento que você está falando aqui, cheio de marcas, né? E ela tem um comparativo da vida dela antes, aí a gente entra naquilo que a gente falou do sou e estou. Quando você vê a sua vida e vê todas essas marcas, o sou é muito forte, né? Porque você não consegue nem ver o estou nesse momento, que é tão forte as marcas e tal. Que você passa a ser vulnerável todos os momentos da sua vida, não estar vulnerável. Gente, olha que analogia fantástica, gostei demais. Vamos lá agora. Eu estou entendendo que depois, aqui eu estou sentindo, sabe quando eu gosto de escrever roteiros, né? E quando eu olho um filme, eu disse, olha, eu estou gostando para onde estão me levando, eu estou vendo que vai ter um desfecho muito bacana, só não quero dar spoiler, estou gostando, eu estou acompanhando como espectador, eu estou sentindo você, nós estamos na mesma sala, você que está em casa. Legal, né? Um profissional dessa especial, quando você encontrar uma consulta, é aqui no Entre Família. E agora nós temos aqui a pedra. Pedra dura, né, Cris? Pedra dura. E muitas vezes as pessoas são assim, é isso que eu quase dei spoiler ali. Porque às vezes a pessoa, ela é dura frente a esta vulnerabilidade, a essa fraqueza.
E quando ela é muito dura, ela não permite que nada entre, né? Porque se a gente pegar uma pedra aqui, eu não consigo. Se eu jogar ela no chão, se ela quebrar, o que acontece? Se essa pedra quebrar, Cris, ela vai esfarelar, ela vai virar areia, ela vai se despedaçar. Então, a pessoa que ela é muito dura, rígida, ela não se permite realmente olhar para essa vulnerabilidade. Então, talvez aquela pessoa que fala, vem aqui sem anestesia e tenta me curar. Talvez seja essa pessoa, né? Ela não tem nenhuma capacidade de se renovar. Ela não consegue ter mudanças. Ela não consegue aproveitar as oportunidades que a vida depois vai dar para ela. E se acaso vier uma coisa muito forte, ela pode chegar realmente a ser destruída definitivamente, porque virou areia, né? Então, já não tem mais nem como reconstruir, uma vez que uma pessoa tão rígida, e eu estou levando ao extremo, tá? Tão rígida, ela não se permite olhar para essa vulnerabilidade, trabalhar essa vulnerabilidade, ver isso como algo de impulso, e aí ela pode ser destruída verdadeiramente. E nesse quesito aqui, quando a pessoa quanto mais dura, mais longe das emoções, né? Sim. Porque nas emoções é onde ela foi fragilizada. Então ela tenta tirar tudo que você tem nesse, ou naquele momento, ou naquele quesito que ela se torna dura, né? E eu creio que ela cria um personagem, né? E esse personagem ela vive, que esse personagem é a figura que ela tem de poder. Porque é uma figura que, tipo, essa figura dura... Ela é forte ela é nessa forte, hora. né? Então, eu crio essa defesa mental dizendo, não, eu me tornei alguém que não vai tocar, nunca mais vou deixar tocar naquele lugar lá onde me tocaram, né? E dependendo, Cris, da situação, essa pessoa forte e tudo mais, ela pode até ser arrogante. Porque ela se esconde atrás disso, de que ela sabe tudo, ela já passou por todas as coisas, ela não exclui, tá? Tudo que aconteceu na vida dela, não. Porque é aquilo que aconteceu na vida que faz ela tão dura hoje. Mas é uma pessoa que sabe lidar com todas as situações. Então, ela pode, às vezes, soar uma pessoa mais arrogante, isso afasta, traz muitas consequências negativas, né? Afasta, não se conecta, e aí ela passa a ficar um pouco solitária. Traz outros malefícios, outros prejuízos, né? A gente precisa olhar para isso de um jeito muito carinhoso. Muito bem. E agora chegando aqui Por fim, no o lazer das pop. crianças... Você já fez isso aqui, Cris? Você acredita que eu não fiz? Eu Então, fiquei por sabendo favor, disso. Eu fiquei vendo só na vitrine, estava muito caro para comprar para o meu menino. É que agora virou febre, daí Virou eles aumentam, febre, é mas isso. aí eu já falei com a Carol falou de um preço, a Patrícia me falou de um mercado que está vendendo valor. Vai Sabe o chegar. que uma amiga minha faz? Ela faz isso aqui de chocolate. Nossa. Ela faz isso aqui como forminha, né? E aí faz para Você as acredita crianças. que a nossa e tudo diretora mais. fez? então. Me falou agora aqui. Só não me convidou. Também eu não como, né, diretora? Mas o do chocolate, na verdade, não vai ter a função que tem isso daqui, né? Porque a gente trouxe para claro. ilustrar que a vulnerabilidade... Por que eu deixei por último, Cris? A vulnerabilidade, ela é algo que você pode entrar nela. Então, aqui, né? Entrou nela. Quando você Só para o faz pessoal assim... poder conhecer em casa, dar um conceito para você que não conheceu. Isso aqui é um objeto que agora o pessoal as crianças estão usando. Que se aperta, né? Anti-estresse, você aperta para o ladinho, aperta para o outro aqui, ó. E tem um nome bonito. Como é que é o nome, doutora? Pop-it. Pop-it. Então é o Pop-it. Se o seu neto não Pop-it pediu ou ainda, quando ele chegar na sua casa no Natal, ele vai pedir. Então vai comprando em promoção que ele vai pedir para você, para tirar o estresse. E tem de vários formatos, tá, Tem, Cris? tá. As crianças estão gostando aí. Tá. E aí, o que acontece? Quando você, falando da vulnerabilidade, se você vai e entra em contato com a sua vulnerabilidade, mas você tem a possibilidade de voltar, você está trabalhando ela da melhor forma, né? Então, assim, eu preciso entrar na minha fraqueza. Então, eu tô triste porque não consegui entregar meu TCC na data certa. Tem consequência, né? Sim. Você precisa olhar para isso. Qual que é a sua fraqueza nisso? Qual que é a sua vulnerabilidade nisso? Eu não me planejei direito, eu não me dediquei direito, enfim, não fiz a gestão do tempo direito. Você tem que olhar para isso. Não tem como falar assim, aconteceu mesmo, eu vou fazer outro. Não pode, porque isso você não está construindo e se desenvolvendo. Uma pessoa que passou por uma perda, né? Um ente querido, uma pessoa querida, tem que sofrer, tem que chorar, tem que passar pelo luto. Tem que entrar lá neste lugar, que nem sempre é um lugar gostoso e confortável. Às vezes esse lugar é um lugar escuro, triste, sombrio, mas você precisa entrar lá. Quando você entra, você se permite estar nessa situação e depois sair, voltar ao seu estado normal, você está evoluindo. Então, tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem para entrar no quarto escuro e ir lá e rever algumas questões. Seria o conceito da resiliência ou não?
perto disso? Sim, perto disso, perto disso. Resiliência é você pegar uma coisa ruim e tirar algo bom daquilo, né? Você conseguir ter esse olhar positivo frente a uma situação difícil. Só que a vulnerabilidade, o conceito aqui é fazer com que você viva aquela emoção. Então, quando a gente fala de resiliência, a gente está falando de você mudar o conceito. Nem Aqui. sempre você precisa, para mudar o conceito, nem sempre você precisa viver aquilo, né? Nesse Quando a gente fala aqui- da vulnerabilidade, você precisa viver. Então, eu preciso passar pelaquela experiência da tristeza. Eu preciso passar pelaquela experiência da demissão, né? Uma pessoa que trabalhou, sei lá, 10 anos numa instituição e ela é demitida. Nossa, mas eu não sou uma boa profissional? Não, pera um pouco. Você foi demitida, tem outras questões. Não é porque você não é uma boa profissional, né? Eu não pego aquilo para mim, mas eu vou sentir. Então, eu vou entrar neste quarto, eu vou revisitar estes meus sentimentos, eu vou admitir que para mim está sendo difícil hoje ser excluída ou, às vezes, até rejeitada, porque esses são os sentimentos que vêm nessas ocasiões, e entender, e depois, com o autoconhecimento, entender que é uma instituição, tem N questões por detrás disso, tem os bastidores, tem questão de custo, e pode ser uma super oportunidade para eu me reinventar como profissional, para ir para um outro lugar. E aí sim, aí eu saio desse lugar e vou viver tranquilamente, feliz, contente, mas eu vivi. Eu passei por aquela experiência que é a parte mais importante quando se fala de vulnerabilidade. É aceitar isso, reconhecer ela, acolher um pouquinho e depois seguir a vida. Fechou. Contratada, então, de frente com Fernanda, novo programa que vai ter aqui na TV Novo Tempo. Mas você vai estar de frente com ela no próximo bloco, onde vai chegar a sua participação, onde vai fazer mais perguntas, porque o assunto de hoje, olha, está sendo de proveitoso, né? De grande proveito aqui. Agora a gente vai fazer uma soma com esse papel alumínio. Vai dar uma... Gostou da analogia? Tá brincando com essa produção. Um breve intervalo e a gente volta já já. De volta com Entre Família. E eu quero entender como é que a gente saiu do assunto vulnerabilidade para lavagem de ouvido. Falou do nosso intervalo. Eu tô aqui tornando vulnerável a nossa equipe aqui. Não. Porque a gente tava aqui limpando, aí daqui a pouco falou tacar Sempre fogo tem uma no, lógica. fogo no ouvido, Cris. Sempre tem uma lógica. Nós estávamos falando aqui de livros e o pastor falou de jejum, verdade. mas ele tinha tomado uma água, estava sem comer. A gente Exatamente. vai encontrar. A Fernanda está aqui, daqui a pouco ela acha uma linha lógica. É isso aí. Ela ajuda a Fernanda gente. está avaliando a gente o tempo todo. Eu já tô acostumada com isso. Na tela, você sentada aqui com a gente. O que é isso? Bora lá, meu filho. Vamos abrir o coração. O Fernando tá aqui, ó. Imagina que você ia ficar sem falar. Paulo Santos, lá do Espírito Santo, Vitória, lugar bom, hein? Ô, Me ajudem, por muquequinha, favor. Opa. muquequinha capixaba. Me ajudem, por favor, a entender quando a pessoa está errada no trabalho e usa da vulnerabilidade no momento para convencer nossa chefe a não puni-lo. Não seria conveniente ou conveniência? Vitimismo. Paulo Santos está aí tentando julgar ali. Eu estou tentando entender, assim, a lógica. o contexto todo, né? Me parece muito mais uma raiva ali. Né? Eu senti um sentimento. sentimento tem um ali. sentimento. Eu gosto. A É que Fernanda- ela não vai só no que Não, colocaram não. na mesa. Ela vai com o que ela não avalia a colocaram. mão que colocou. O que está nas entrelinhas, o que está nas entrelinhas. Mas você sabe que as entrelinhas e os bastidores, às vezes, falam muito mais do que o que está realmente aparente, né? Essa é a verdade. Então... Deixa eu aproveitar, porque a gente esse é o não- desafio de entender a Bíblia. É que a gente não é alfabetizado nas entrelinhas. Fechei. Né? Porque A esse gente não é alfabetizado naquilo que não se pode ver. Eu acho que é aí que está a verdadeira alfabetização. Será que não é um pouco Manda. Vou tentar imaginar as entrelinhas aqui, um pouco de vitimismo, talvez? Porque ele está... A chateação dele, né? Chateação assim, é que alguém mostra a sua vulnerabilidade se vitimizando para ser beneficiado. Para se aproveitar de uma situação, né? Não tem muito o que fazer, não sendo muito sincero, porque me ajudem, por favor, né? Foi um grito até de socorro, eu de novo fazendo análise, né, Cris? Mas foi um grito de socorro. Às vezes a pessoa pode existir, tá? Uma pessoa que usa da vulnerabilidade para se vitimizar. Nossa, o buraco é muito mais embaixo daí. Neste caso Não está sendo sincero, porque daí não é sincero, né? Não tem aprendizado ali, tem um ganho, mas é um ganho momentâneo e talvez não seja nenhum ganho verdadeiro. Pode ser um ganho superficial, momentâneo. E você que está enxergando tudo isso, é Paulo, né, o nome dele? Paulo. Paulo, você que está enxergando tudo isso, se existir possibilidade de uma conversa franca e sincera, acho que o diálogo sempre pode ajudar. Mas fazer com que essa pessoa deixe de se vitimizar
ou a gente avaliar o que é vulnerabilidade para ela, fica um pouco difícil, essa é a verdade. Mas se existir esse caminho de conversar, e não estou falando conversar com a chefe, não. É com a própria pessoa que se vitimiza ou se mostra vulnerável, não sei, né? Porque como a gente falou em dado de um bloco aqui, numa hora, essa conexão faz com que você fique mais próximo dessa pessoa. E para você se conectar com ela, precisa entender o que é aquilo para ela. Então, entender o significado dessa vulnerabilidade para outra pessoa pode fazer com que você se aproxime, tenha uma conexão e, quem sabe, então, consiga administrar um pouco melhor tudo isso que você está sentindo. Porque pode ter uma análise equivocada, né, no caso. Pode ter uma análise equivocada também. Validando, né? Validando, exatamente. Pode ser duas vulnerabilidades. Vitimismo. E pode ser do próprio. Eu digo do próprio personagem que fez a pergunta. Exatamente. Eu posso estar vendo uma coisa que não é, não sei. E porque muitas vezes quando a gente não aceita, e isso acontece muito também com quem é perfeccionista, com quem não aceita, né, essas questões aí, quando a gente não aceita as nossas próprias vulnerabilidades, incomoda quando o outro se apresenta, né? Eu não estou falando que esse é o caso do Paulo, não sou a psicanalista, a psicóloga não sou eu. Não, mas nem eu posso dizer, gente, que é ou não. Mas a questão é que muitas vezes incomoda sim, quando as pessoas mostram e apresentam seus pontos vulneráveis e que podem ser validados ou não, mas isso não depende de quem ouve, né? E sim da própria pessoa. Né, quem valida o que é certo, o que é errado dentro da vulnerabilidade é a própria pessoa. Mas, às vezes, pode incomodar com esse pedido de socorro, porque tem a ver com terceiros e isso não vai incomodar a própria vida dele, não muda nada a vida dele. Então, se isso incomoda tanto, tá calando tanto, tá falando tanto, então você tem que olhar para dentro. Quando grita, diz a minha terapeuta, que não está aqui para se defender, que quando dói muito aquilo que você assiste pelo outro, significa que houve uma conexão e você precisa começar a olhar para si mesmo. Mas eu acho que você falou uma coisa muito legal, da vulnerabilidade como ganho. Né? Quando você disse assim, será que está tendo ganho? E é legal ter essa ótica de que ser vulnerável é alguma coisa que vai me beneficiar. Né? Então é muito Mas não na malandragem, a gente não está falando de malandragem. Exatamente. Porque muito não legal. é fácil ser vulnerável. O benefício do recomeço, do reconhecimento. Porque eu acho que se o fato não é real, não é vulnerabilidade, é uma jogatina. A palavra vulnerabilidade nem entra aí, porque é uma jogatina, isso não existe. Ninguém está sofrendo com a situação, não é uma situação de vulnerabilidade. Agora, se é vulnerabilidade, é difícil expor. Em qualquer situação, é difícil. Nós somos seres humanos, ninguém quer expor a dificuldade, não. E se expõe, quer dizer que tem uma necessidade, tem que ser avaliado. É isso, esse é o ponto. Bora lá olhar para dentro. Todo mundo olhando para dentro, trabalhando o silêncio, autorreflexão, né? Autoconhecimento. Mas a gente quer conhecer um pouco mais de você. Tá abrindo o coração, tá falando, produção, é para chamar, né? É isso? Venha. Venha de interações, então. Senta aqui com a gente, bora conversar. Batendo um papo aqui, ó, Maria Silvia, Cris. Vamos lá, Maria, o que foi? Eu não acho fácil expor os sentimentos, porque eu receio que não vão me entender. Fácil não é, necessário, né? Não Exatamente. É. Não é fácil mesmo. Expor o nosso sentimento, até mesmo para as pessoas que vão nos acolher, é um pouco difícil, né? Essa é a verdade. Se eu sei que alguém vai me acolher, já é um pouco complicado expor. Tudo que é exposição vai me deixar à mostra, vai me deixar aparente, vai me mostrar. E nem sempre isso é uma posição confortável, né? Eu não sei quantas vezes... Porque quando, não sei se as pessoas vão me aceitar ou não, tem várias questões aí envolvidas, né? Mas a gente tem que se arriscar, a gente tem que se jogar, essa é a verdade. Escolhe essa pessoa, não vai se expor para qualquer um, como nós já dissemos aqui. Escolhe, e aí você expõe seu sentimento. Conforme você for acolhida, aquilo vai validando os seus sentimentos e vai te deixar um pouquinho mais tranquila e confortável para continuar expondo para outras pessoas. Mas, a princípio, escolhe certinho quem é a pessoa que você vai deixar ali. É como se você fosse se despir. Para quem que você vai se despir ali de sentimentos? Tem que ser alguém que acho legal vai te acolher. Isso que você falou, porque você pega o pastor mesmo. A profissão dele, aí não só a profissão, mas enfim, o propósito de vida dele, muitas vezes é receber dores. E uma das coisas que a gente tem dificuldade com o ser humano é depois que a gente fica sabendo de certos erros ou as coisas não mudar o nosso olhar. Eu já colocando a questão espiritual de novo, né? Sim. Deus nos olha sempre com os mesmos olhos, apesar dos nossos erros. Mas isso não, a gente coloca só para uma linha pastoral. Mas como vida a gente tem que aprender a dividir essas coisas. Não sei você, às vezes as pessoas nos vendem por outras bocas, né? Você é conhecido por outras bocas, as pessoas te olham diferente, você não sabe, mas esse julgamento que você colocou. Esse ato de julgar
e saber, apesar da vulnerabilidade, dos erros, para a nossa vida ia ser muito mais valoroso para o nosso instinto no olhar. Porque o nosso olhar ele não fica puro, fica maculado. A gente olha a pessoa apesar das falhas, ou apesar do histórico que ela teve. Eu acho que o pastor tem uma experiência legal de falar nesse sentido, pastor. De poder ouvir algumas coisas sobre determinadas pessoas, da própria pessoa, e você olhar para a pessoa do mesmo jeito. Do mesmo jeito no sentido assim, sem o julgamento, sem condenação, né? Porque a pessoa trouxe uma situação para você, espera que você conduza. Isso acontece com frequência? Acontece... Também, na clínica acontece. Na clínica, né? No meu caso, não é um processo terapêutico, é um processo espiritual, porque eu encaminho para o processo terapêutico quando eu percebo, não, né? Eu acho que são duas coisas distintas. Uma pode contribuir, pode não, contribui com a outra, né? Por isso que eu sempre recomendo, né? Quando eu percebo assim, procure um psicólogo porque ele vai te ajudar, né? Mas ter o olhar, esse olhar de... Tem situações que você sabe e a pessoa nem sabe que você sabe, né? E você tem o mesmo olhar, o mesmo carinho. Miserável homem que eu sou, né? Não é a aplicação do texto, mas assim, quem sou eu para julgar, né? E eu acho que ele fechou bem exatamente isso. Quando você tem uma visão real de quem você é que te impede de olhar para o outro de forma diferente. Se você está olhando diferente, é que você não entendeu quem você é. Isso mesmo. Não, você tem que entender qual é o seu lugar de fala. Parabéns. Pecador. Esse é o lugar de fala. Não tem jeito não, nós somos tudo aí, ó. Tudo aqui, ó. Farinha, ó, farinha no mesmo saco. Não tem jeito. E olha só, sabe o que não tem jeito? Sabe que não tem jeito? É o tempo do programa. Não tem jeito. Chega uma hora, começa, quando vê, tá aqui, ó. Gente. Acabou o programa. A gente recém falou disso aí. Não, calma. Não é questão de vulnerabilidade. Nós temos um compromisso com o relógio e tal. Mas aí depois, no próximo programa, você vai estar aqui. Continua com a gente também. Mas, Fernanda, mais uma vez, mais pautas com você aqui para a gente poder consultar, falar de primos, situações hipotéticas, colocar a nossa vida aqui. Falar de primos. Pessoas que a gente conheceu. Amigos distantes. Meu amigo, eu tenho um amigo que... Um amigo que e tal, ele jamais falaria isso. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço, Cris. Sempre, contem comigo. E agora é o momento em que a gente abre a palavra de Deus, daquele que escreveu e inspirou essa palavra, daquele que inspirou essa palavra e que nos aceita com total vulnerabilidade. É isso mesmo. Eu vim num caminho, voltou para outro, então, né? Mas só vou citar o texto de Paulo que eu falei, que está em Romanos capítulo 7, verso 24, depois dele fazer uma longa descrição de quem ele é, da luta com a natureza dele, ele até vai dizer nos versos anteriores, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, né? Aí ele vai dizer, desventurado o homem que eu sou, quem me livrará? Então ele tem esse reconhecimento. Mas o texto que eu escolhi é o texto que está também escrito de Paulo na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 12 e o verso 10, o último verso, tá? O início é do verso 9 e o final do verso 10. O início do verso 9 diz assim, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E lá no final do verso 10 ele vai dizer, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. E é interessante que a mesma palavra para poder, originalmente, é usada para a palavra de forte. Então, olha só, porque o poder, a palavra original, é a palavra forte. Quando que ele tem poder e quando que ele é forte? Quando ele está fraco, quando ele reconhece sua vulnerabilidade e se coloca diante daquele que é capaz de fazê-lo forte. Veja que o apóstolo aqui se mostra, revela quem ele é. Ele não tem forças. Eu poderia fazer uma aplicação, levar para o lado psicológico, mas eu quero fazer uma aplicação espiritual. Eu preciso ser vulnerável diante do meu Deus. Eu preciso reconhecer, preciso olhar para dentro, né? Preciso olhar para mim e reconhecer as minhas limitações. Quando eu fizer isso, eu vou ser forte. Eu vou ter poder. Dinamis é a palavra, aquilo que Deus me dá. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E eu quero abrir meu coração
para ser vulnerável diante das pessoas que eu devo ser, aquelas que eu confio. Mas eu também quero ser vulnerável diante do meu Deus para que haja a transformação. Eu reconheço, sou um miserável. Obrigada, pastor. Reconhecemos todos. E é isso. Terminando aqui o Entre Família. Você não vai embora não, viu? Nada de mudar de canal. Fica aqui na TV Novo Tempo. A programação tá para lá de especial. Tá chegando aí o Vida e Saúde. Ah, tem receita, tem... Ó, eu vou falar agora pra você, meu filho. Você fica aí. Você fica aí que você vai entender o que você vai esperar agora do Vida e Saúde. E nós temos um encontro marcado. Você sabe que você não pode sair daí nunca. Gostou desse programa? Você vai aonde, Cris? Vai aonde buscar? Fácil, fácil, meu querido. Gostou do programa? ntplay.com/entrefamília. Lá você encontra o Entre Família, o Vida e Saúde, consultório. E a gente está sempre juntinho. Carol, mais uma vez um prazer. Pastor, Fernanda, você de casa. Que coisa mais gostosa estar aqui. Esse programa podia ter aumentado, né? Mas é bom demais. Gostou Abraço. demais. Gostoso. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau.